Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. A gente está tentando fazer com que manicômio tributário vire um termo cafona para o ambiente tributário brasileiro. Mas a gente está aqui, né, um sábado de luxo na Faria Lima, recebendo amigos, aquela confraria da gestão tributária, recebendo um pedaço, grandes parcelas do PIB brasileiro, eu brinco sempre, por aqui. E hoje eu recebo meu amigo Rafael Mondian. A gente se encontrou num evento sobre reforma tributária, né, Rafa? Faz um mês isso, né, aqui em São Paulo. Exatamente. Primeiramente, bom dia, Augusto. Obrigado pelo convite. Muito feliz, muito honrado por estar aqui. Já acompanho faz tempo. Esse manicômio, né, que a gente gosta, a gente é apaixonado. De fato, nós nos encontramos há um mês atrás no Tech Summit. Verdade. Onde eu assisti sua palestra e depois a gente bateu um papo lá. Também fui palestrar nesse dia. Mas falando em reforma, que é um assunto que acho que tu quase nunca debate, né, no teu dia a dia, como enfrentar a reforma tributária, Rafa? Olha, é uma excelente pergunta, né? A reforma tributária, diria para você que nós temos que enfrentá-la de duas formas. A técnica, que acho que não é surpresa para ninguém, mas realmente a compreensão política dela. A reforma tributária do consumo, do IVA, tu pode observar que está tendo muito ruído na do consumo e muito silêncio na da renda, que está andando em paralelo, né? O primeiro ponto é que o Brasil, e eu falo isso sem pudor nenhum, mas é uma verdade triste, o Brasil é um país pobre. Sim. Então ele é um país de consumo, ele não é um país de renda. Sim. Por esse motivo até que se começou a reforma da renda. Mas ela chegou num determinado momento que, apesar do belíssimo trabalho que foi feito pela NEF, CECIF, outras instituições, ela chegou num momento que ela deixou de ser 100% técnica, ela se tornou política. Principalmente com a questão que envolve o pacto federativo, repartição de receita e tudo mais. Comitê gestor. O comitê gestor, que até agora formaram um a toque de caixa porque ninguém se entende, né? Tem um conflito entre o Conselho dos Municípios, com os estados e por aí vai. O que tu acha que vai ser escolhido antes, o comitê gestor ou o presidente da CBF? Não, tô sacanagem. Da CBF, viu? Ou da CBF. E olha lá, porque o Ancelotti pelo menos já tá vindo, né? Sim. E a gente percebe que tá muito gritante a diferença e a estrutura da CBS, Receita, com o IBS, o comitê gestor. E aquela mentalidade do ICMS, que aí se a gente levar o pé da letra lá atrás, o ICM não tinha nem o S, era de fato o IVA, né? Então o nosso IVA aqui não é uma jabuticaba, mas é uma fruta tropicalizada, poderia dizer, porque copiamos alguns padrões do europeu, mas quando começa com IVA dual, né? Contribuição estadual, seletivo e por aí vai, a gente já está trazendo diferenciações que o restante do mundo não tem. Claro, né, Augusto, comparado com o sistema atual, qualquer outra coisa seria melhor ou menos complexa do que o atual, isso sem sombra de dúvidas. Mas o que eu trago pelo menos como um conforto, e eu tenho assistido isso porque eu tenho ido para Brasília participar, representando associações, empresa que eu trabalho, enfim, é que eu tenho uma equipe muito técnica, muito dedicada, super aplicados sobre o tema, né? E eles se separaram da forma assim, deixa eu trabalhar no técnico e deixar a parte política para o político. Então isso me traz conforto. Eu tento trazer para vocês que do ponto de vista técnico, aplicação, regramento, operacionalização está sendo muito bem estruturado. Tá. E vai sair, né? A gente tem tido reuniões aí com a Receita, com associações, né? E a gente percebe que no âmbito federal, não tem esse negócio de não sair, de ser postergado, já está tudo pronto, né? Vai sair. Janeiro de 26 está aí. Isso aí. Tem a questão, né, do não recolhimento, em 26 é um mero destaque. E até mesmo por que vai ser? Porque o próprio fisco precisa de dados. Isso. E os dados vêm dos contribuintes. Perfeito. Então isso já é uma certeza. Certeza, né, até 99,9, porque no Brasil tudo pode acontecer. Mas eu estava no comitê esta semana lá em Brasília, isso foi batido realmente na mesa, que não muda prazo. Isso não muda para 26, tá? Perfeito.
Lembrando que não tem contabilização de nada, é entre aspas um mero destaque em XML, em nota, porque no final da transição, lá até em dezembro de 32, teoricamente é para ser uma apuração autoassistida. Então tudo vai ser baseado em evento de XML. Então todo aquele TXT, tudo aquilo que a gente conhecia teoricamente tende a terminar. Perfeito. Tá? Agora o IBS, sim, que é do comitê gestor, como você falou, acho que mais fácil vir o novo presidente da CBF primeiro. Exatamente. E Rafa, o que tu está observando assim em termos de... Eu imagino que profissionais como você ficam hoje estudando que profissional será esse novo profissional de gestão tributária, né? Qual é o tipo de profissional que está surgindo na esteira da reforma tributária? É um cara mais que conhece mais tecnologia, é um cara que precisa se comunicar melhor, é um cara mais estratégico? Que profissional é esse? Uma pergunta excelente. Se você me permitir, eu sempre tive uma visão do profissional e agora eu estou no processo de transição. Em diversos eventos que já devem ter visto eu participar e comentar, eu sempre falei que o profissional tributário ele é uma tríade, composto de 3 itens fundamentais: o técnico, o processo, processual e sistêmico. Eu sempre comentei isso. Agora eu tenho visto, percebido e realmente com as novas gerações acho que o técnico ele não muda, mas de fato é trocar o sistêmico por tecnológico, tá? E a questão da comunicação, não mais o processual. Comunicação, porque a área tributária finalmente, né, Augusto, a gente está na área há 20, 25, 30 anos, finalmente ela está sendo percebida como um parceiro de negócio. Sim. E trago isso muito em especial para indiretos, porque diretos, por causa da linha do P&L, do DRI, ele já tinha uma percepção como um parceiro um pouco mais cedo, eu diria, embrionária, não do de indiretos. Agora como um todo. Então, para mim, agora eu estou mudando, estou no processo de migração dessa tríade, porque de fato tecnologia envolve o todo, então dados, sistemas, automatizações e por aí vai, e o processo está incluído nisso, não tem como você ter conhecimento de um sem ter o conhecimento de outro. E a parte de comunicação, realmente, no final do dia, isso, experiências nós passamos, nós sabemos. Quando nós vamos apresentar alguma coisa para um board, para uma diretoria, eles não querem saber o decreto, a alíquota, eles falam assim, qual linha do meu P&L isso impacta? Isso. E quanto vai impactar e quanto custa para trazer esse impacto positivo. O ponto é isso, o restante eles não querem. Inclusive eu lembro muito bem das suas palavras nos eventos que eu assisti você, que você falava assim, que a sua função hoje é fazer essa tradução e, entre aspas, divertir a sua turma. Com certeza. Eu gravei isso para mim. Sim. Eu achei fantástica essa expressão. Então é a mesma coisa que eu busco fazer com a minha turma, que também é diverti-los, mas diverti-los como? Trazendo orçamento, tecnologia, treinamento, exposição, empoderamento. Então eu tô migrando para esse novo perfil. Por que não migrei ainda? Porque a gente está concorrendo, entre aspas, vamos concorrer com os 2 regimes. E nós temos profissionais que estão hoje na nossa faixa etária, 40, 50, enfim, e tem os novos que estão entrando com seus 22, 23, 25. É gritante a diferença. Então, e para mim é uma escola. Então, por isso que eu tenho trabalhado nos 2. Até falo em sala de aula, gente, todo mundo agora fala da complementar 214, mas esquece que até 2032, 87 está vigente. Sim. A 116 continua vigente. Sim. Não esqueçam. A 10833, retenção, continua vigente. Então, assim, e por aí vai. Então, é nessa linha que eu trago. Porque é curioso, principalmente os mais novos já estão olhando muito para 214 e faz total sentido, né? Agora discutindo a 108, mas nós temos aí eu brinco, um rastro de sangue até lá, né? Sim. Que tem que ser muito bem tratado. Então eu tô trabalhando dessa forma, aprendi contigo, inclusive. Eu tô aqui para divertir a turma. Você sabe que eu sou do tempo do convênio 66, né? Quando eu tava na faculdade tinha o convênio 66 lá de CMS, enfim. Faz tempo isso, hein? Mas eu não vou falar quanto. Adivinha aí. Meu caro, tu sabe que uma coisa que me chamou a atenção na tua palestra, que eu achei muito legal, é que você subiu no palco com o teu colega de TI.
Fiz questão de convidá-lo. Eu achei muito legal aquilo. Rafa, fala um pouco pra gente por que isso? Qual é a importância de você estar ali com um gestor de TI, um profissional de TI, falando de reforma? Achei fantástico isso. Obrigado. Porque a gente não vai implementar sozinho. Uhum. E aqui é uma questão de engajamento e aprendizado mútuo. Uhum. Então, é algo que eu venho sempre buscando e batendo na tecla. Inclusive, depois que eu terminei a minha segunda graduação, em vez de eu voltar para o doutorado, eu fui fazer a academia SAP. Uhum. Então, além de advogado, contador, enfim, eu sou consultor SAP também. Uhum. Eu sempre trabalhei muitos anos com SAP, nada contra nenhum outro RP, mas eu sou um apaixonado por esse RP. Você é um sapeiro. Sou um sapeiro. Uhum. Boa. E a gente trabalha muito em conjunto no desenvolvimento de processos e tecnologias que envolvem implementação de novas obrigações tributárias, que nós chamamos, né, como você falou aqui, um sábado de luxo na Faria Lima, então vou falar uma palavra luxuosa também, um LTO, um License to Operate, né? Então a gente trabalha em conjunto na implementação e um não consegue andar sem o outro. Então, por essa razão que quando começamos a implementação do projeto da reforma no grupo econômico que eu trabalho, eu chamei a área de processos tecnológicos financeiros, porque a área de TI dentro da companhia também tem as suas divisões, então tem a área de supply, produção, comercial, Total. Master Data e tal. E aquele amigo, o Leandro Lago, que é o gerente da divisão de processos financeiros. Então, junto, peguei a 214 e eu fui fazendo, né, um depara e ele foi trazendo para a linha de processos. Por isso que nós trouxemos aquele fluxo, aquela caixa, para tentar trazer para cada setor da empresa qual vai ser o impacto que eles vão sofrer. Não só apenas assim, a regra é essa, tem que implementar. Então eu falo assim, eu pegar a lei e falar assim, essa operação é isenta ou tem redução de 60%, isso é fácil. Como é que eu vou traduzir isso? Como é que eu vou tangibilizar isso? Então por essa questão que eu fiz, essa razão, perdão, eu fiz questão de trazer um amigo de TI para a gente apresentar em conjunto como é que está sendo implementado e desenhado, e com desafio, claro, picante. Estamos falando de 10 entidades legais dentro do grupo, com 5 RPs diferentes, não é só o SAP. Então está sendo um trabalho, e deixando claro, né, Augusto, aproveitar a oportunidade que eu estou aqui com você, não é um projeto da área tributária. Isso. Não é um projeto de finanças. É um projeto de negócio, é um projeto da empresa. Perfeito. Então faço muita questão de trazer isso, porque lá no começo, desde o ano passado, como eu tive essa oportunidade, essa honra de participar dos GTs desde o ano passado lá em Brasília, dentro do grupo que eu trabalho, eu escutava assim no começo, é o projeto do Rafa. Eu entrava em pânico quando eu via isso. Não é meu projeto. Sim. Não é o projeto tributário. Levou um tempo, maturou, mas agora sim é um projeto da companhia. Então é um projeto que tem Project Manager, tem PMO, tem Sponsor, tem Steering Co, tem os Strings Leads. Então agora realmente ganhou o corpo de um projeto de negócio. Claro, a gente fez um calendário do que e quem precisa ser acionado agora e trabalhar agora, quem pode deixar um pouco depois e por aí vai, né? Então foi por essa razão que eu venho levantando essa bandeira e trazendo sempre o pessoal de processos financeiros, de tecnologia, de TI, junto comigo nessa missão. Muito bom, porque na tua palestra, quando terminou a palestra anterior à tua, eu fui para o fundo da sala pegar um cafezinho. E tinha um consultor ali que também estava pegando um cafezinho. E quando a organização chamou vocês para o palco, eu comentei, nossa, que interessante, ele e o profissional de TI, né? E aí o consultor falou assim, é porque tu sabe como é que funciona, né, numa empresa? Aí eu falei assim, como funciona? Ele falou, não, numa empresa tem 3 pessoas que ninguém entende, que é o cara de Tex, o cara de TI e o advogado, né? Então, ninguém entende eles, mas eles entre os dois se entendem. Então, por isso que eles estão lá. Achei muito engraçado que ele falou isso, né? Faz sentido. Faz todo sentido, né? Bom ponto. Agora, Rafa, eu sei que
eu não estou querendo assim no centavo e absolutamente a gente não vai abrir valores aqui, mas se você tivesse que dar um chute com direito a errar, percentualmente, você acha que é possível hoje saber quanto percentualmente do total do projeto você vai gastar, digamos, até 28, depois entre 29 e 32? Você tentou decifrar isso? Vai gastar mais no início, menos no final, inverso? Qual é a tua visão percentualmente sobre isso? Nós vamos gastar menos no início, de 0 a 100, eu diria que no início 30%, e aí sim, a partir de 27, os outros 70 sendo 27 utilizados, 28 aí, né? Exato, sendo utilizados até 2032. Você ou quem está nos assistindo pode falar assim, nossa, mas por que essa discrepância? Porque assim, apesar de ser um projeto de negócio, Augusto, e você vai me entender super bem, eu não posso sair também chicoteando, pressionando a companhia inteira ou todas as áreas. Porque tem áreas que vão ser mais impactadas no futuro e áreas que vão ser mais impactadas agora. Com certeza. Então o meu foco agora e o dinheiro que está sendo investido é garantir que os requerimentos técnicos da CBS e da IBS para que minha nota fiscal não seja rejeitada e para que eu consiga demonstrar isso sejam implementados em 26. Ponto. Essa é a minha meta. Minha meta eu digo como equipe de projeto. Sim. Em paralelo, com uma cadência bem menos louca, já estamos comercial, preço vai mudar. Compras, tem que começar a renegociar contratos com fornecedores. Master Data, olha, como vai acabar a figura do CFOP e do CST, vai entrar o C-Class, vai ter alterações de dados de cadastro de material, de cliente e fornecedor. Então, estamos fazendo isso. Porque o grande boom, eu falo financeiro, é 27. Quando realmente acaba, né, o PIS/COFINS e entra a CBS. Aí sim, 27 até 28, 29 vai ser grande parte do investimento e principalmente na questão de produção e distribuição. Por quê? Eu me atrevo a falar que cada 10, falando as grandes, né? De cada 10, 9 tem sua malha logística com base em benefício fiscal. Não tem sua malha logística com base em eficiência logística. E não é diferente do segmento que eu trabalho. Então, está um processo de conscientização de que a malha logística atual, se for mantida a partir de 28, quando começa a ter a regressão do ICMS, né, e aumentar o IBS, vai ser por uma questão de eficiência logística e não mais por uma questão de eficiência tributária. E até é importante deixar isso claro para todo mundo. Salvo raríssimas exceções, se tiverem, cadeia de distribuição logística vai ser por eficiência logística. Total. Não vai ter mais por eficiência tributária nesse aspecto. Sim. Então, por essa razão. E aí, quando você falou do convênio 66, também não me entregando, foi um dos motivos que essa semana a gente aproveitou para ter reunião também com o Concefaz. Porque tem diversos convênios que, apesar que a complementar permitiu a manutenção até dezembro de 32, tem vários convênios que se encerram neste ano e nos 2 próximos. Dependendo daquele convênio que não for renovado, e não digo só para o agro, para qualquer setor, impactos de reforma que só surgiriam lá em 28, 29, eles vão ser antecipados. Ah, Rafael, mas como assim? Mas não tem nada a ver o IBS com o ICMS? O impacto financeiro. Sim. Porque se aquele convênio que hoje eu aproveito de uma redução, de um diferimento, de uma isenção, não importa qual, se ele não for renovado, Augusto e a todos que estão nos ouvindo, muito dos impactos que em tese você tem 2, 3 anos para se preparar do ponto de vista de distribuição e supply, vai ser antecipado. Então, como associação e setor, a gente também levou essa preocupação para o Concefaz. E o Concefaz nós somos muito bem recebidos, compreendidos, como de costume é normal, sem respostas, né, definitivas,
mas a mensagem foi posta, foi clara. E diferente, como você bem pontuou, da CBS, que já está indo bem, a gente tem a questão que depende dos estados por competência de jurisdição. Então, de novo, chega uma hora que o técnico para e vai para o orçamentário, para o político e por aí vai, tá? Então essa é a visão que a gente tem hoje, porque também sair pressionando em todo mundo ao mesmo tempo, eu creio que não funciona. Então, o que a minha divisão está fazendo nesse momento? Quem nós acionamos além de TI? Compras, principalmente pessoal de compras indiretas, que hoje tudo é despesa, agora vai passar a ter recuperação. A área de produção, do lado de compras diretos, e a área de pricing, não comercial. Pricing falando assim, olha, 26 não vai acontecer nada, mas lá em 27, hoje nós temos uma regra X de tributação, ela vai morrer, vai ser uma regra Y, e o modelo, a metodologia de preço no Brasil vai mudar. Sim. Então a gente já está avisando com bastante antecedência para eles fazerem essa avaliação, porque diferente de setores, o agro ele depende muito às vezes de região, de solo, de clima, de germinação, uma série de coisas. Então, por exemplo, você é lá do Rio Grande do Sul, teve aquela catástrofe que aconteceu das enchentes. Mexeu demais com o mercado agrícola da região, porque 90% de toda a produção daquele ano se perdeu. Sim. Né? Então, por exemplo, a gente vai lá para o centro-oeste, já deveria, normalmente começa a chover meados de setembro, ano passado começou a chover em novembro, e são intempéries que ninguém consegue controlar. Sim. Então até isso traz variação de preço, variação de armazenagem, ou por exemplo, está muito quente. Tem produtos que são vivos e você não pode deixar no armazém comum. Tem que ser armazém refrigerado, com controle térmico e tudo isso é custo, despesa que vão aparecendo. Então, esse alerta a gente já está fazendo com 1 ano e pouco de antecedência. Você falou da eficiência logística e é muito verdade, né? Então, assim, tem muita gente que está nos ouvindo agora que lida com operações de armazenagem extrema. A gente conhece essas operações aí, né? Ou swap, ou Espírito Santo, e tudo mais. E a gente também não pode esquecer que aqui na Faria Lima tem fundos de investimento imobiliário focados em logística, distribuídos por BTG, XP, Quiné, enfim, que tem contratos atípicos que vão ali até 2030 e poucos, 40 e poucos. Então, nesse momento, se não começou isso ainda, as empresas têm que se debruçar nos cálculos para avaliar, primeiro, vale a pena manter essa operação de armazenagem, essa operação de desembaraço nesses estados por conta de incentivos que vão evaporar em dezembro de 32. Segundo, qual é a penalidade que essas empresas vão ter de romper esses contratos com os administradores dos fundos, né? Um ponto. E terceiro, nós, pessoas físicas, investidores, né, a Bolsa hoje com 5 milhões de CNPJs, em que medida a gente precisa prestar atenção nesses fundos, nessas operações, fundos alicerçados ali em incentivos fiscais que tendem a desaparecer, e a gente tem que realocar o nosso rico dinheirinho ali, eventualmente em fundos mais de shopping center, ou de lajes, ou hotéis, ou avaliar bem se aquele fundo logístico ali ele é um fundo que se sustenta pós-reforma, né? Então tem uma construção aí corporativa e dos investidores, pessoa física, né? É muito importante, né? Faz sentido isso, né? Totalmente, excelente ponto, excelente ponto. Eu tendo a falar e me atrever, com base no que você está trazendo, que principalmente empresas logísticas que têm esses investidores, elas precisam começar a alterar e rever seu plano de distribuição ontem. Sim. Porque senão vai acabar. Vai literalmente acabar. Eu trago para você um exemplo vida real. Infelizmente eu não posso citar a localização e tal, mas por exemplo, se você importasse de um estado X,
a carga tributária e o impacto de caixa era muito melhor, muito positivo, comparado, por exemplo, a importar no estado Y. Só que em contrapartida, o estado Y ele dá uma situação, conforto logístico que o estado X não dá. Sim. Na minha cabeça, foi lá imposto, valor aduaneiro, custo e tal. Quando apresentamos, a própria logística falou assim, não, eu prefiro que o custo de importação seja maior, porque o que eu vou economizar do ponto de vista logístico cobre e ultrapassa aquele benefício Y de armazenar naquele outro estado. Perfeito. Isso vai acontecer muito, tanto que a questão da partilha e a questão da manutenção do IPI, que com todo o respeito foi totalmente uma questão política, não foi técnica, porque é uma aberração manter o IPI, no caso de produto sulfuramado. Vamos ser franco aqui, né, para quem está nos assistindo. Se acaba o benefício e as cargas se equivalem, inclusive para quem está na Zona Franca, a Zona Franca vai desaparecer. Porque o custo logístico e movimentação de carga lá dentro é o dobro, o triplo, às vezes o quádruplo de pegar de um estado igual está em São Paulo. E 38% de todo o PIB movimentado no país, por exemplo, está aqui. Aqui eu digo em São Paulo, e quase 70% está no sul e no sudeste. Então eu compreendo essa questão, mas quando você olhar o todo, eu estou contigo. Hoje, por exemplo, você pega uma Renest, você falou do swap e tal, mas pega uma Renest, pega o Porto do Maranhão, Itaqui, né? E, por exemplo, tem fábricas. Rondônia está crescendo muito em questão de produção e escoamento, mas porque eles não vão cortar o país. Eles entram pelo Equador, pela Colômbia, já exporta pelo Pacífico. Então, tá perfeito seu ponto de vista. Creio eu que pelo menos as grandes já estão vendo isso há bastante tempo. Mas se não, tá na hora. E o protagonismo do profissional de tax, ele está muito atrelado a isso, né, Rafa? Alguém tem que estar fazendo essa conta. Nós temos o poder dado pela informação que a gente tem, informação estratégica. Então nós de tax deveríamos ser os profissionais que estão fazendo essa conta, né? O profissional de tax que não está fazendo essa conta, ele está deixando essa oportunidade escoar por entre os dedos. Isso está caindo no colo do pessoal de FP&A, sei lá, controladoria. Então, presta atenção nisso, faz essa conta e ganhe protagonismo, né? Eu ia te perguntar até nesse sentido, e a gente deu aqui alguns exemplos. Qual o tamanho, Rafa, da oportunidade que o profissional de tax tem nas mãos em direção a esse protagonismo? Eu acho que ela chegou depois de 32 anos de tentativas. O momento é agora. O momento agora, Augusto, eu falaria que é tanto pro bem quanto pro mal. Sim. É um protagonismo que você pode sair na frente e realmente deixar seu nome registrado no mercado, ou até mesmo na história dessa mudança, porque, vamos lá, entre nós, a gente escuta há 30 anos de uma reforma, mas vou falar por mim, chegou um momento que eu não acreditava mais. Sim. Que eram sempre tentativas frustradas. E ao mesmo tempo, aquele que não estiver acompanhando, como a tendência, que seja 10 anos ou 15, é que o esforço, a complexidade vai diminuir bastante. Aqueles que não forem protagonistas e que não aproveitarem o momento vão literalmente ser esquecidos. Sim. Esquecidos e eu falo que inutilizados. Vão ter que trabalhar com outra coisa, porque não vai funcionar. E muitas, até um ponto de vista meu, até para os jovens aí que estão nos assistindo, e quando eu falo jovens são os 30 a menos. Sim. Claro, BI, Python, análise de dados, inteligência artificial, perfeito. E eu estou abraçando a ideia, ter uma equipe de Tax Transformation dentro da divisão que eu lidero hoje. Mas também ela não se baseia só nisso. Não adianta você trabalhar com dados, com inteligência artificial, se a inteligência não for bem direcionada, né? Como você comentou. Então, algo que eu falo muito para minha equipe e para os alunos é difícil, é complexo, mas aprenda também a figura de FP&A. Sim. Não dependa da FP&A, seja um parceiro de FP&A. Porque no final do dia, você que trabalha numa grande corporação multinacional, você sabe que os nossos stakeholders, eles querem o quê? O gerencial.
Eles não querem saber do estatutário. O estatutário é só nosso. Exatamente, eles não querem saber. É só pagar imposto e dividendo. Exatamente, eles não querem saber. Então essa figura é muito importante, tá? Mas agora, com certeza, depois disso eu acho bem difícil ter uma reforma dessa magnitude até a médio prazo. Que vão ter outras mas eu acho que a gente não vai assistir. Sim. Né? Seria isso. E aproveitando a da renda, né? Que a da renda tá tímida. Sim. Paralelo, né? Todo mundo preocupado muito, com todo o respeito, você sabe melhor do que eu, da parte de diretos, todo mundo preocupado muito com dividendos e tá deixando o restante passar. Vamos enquadrar o CDE, tudo bem, tem um prazo grande para enquadramento, mas é um pênalti muito grande que o Brasil, a sociedade vai passar até lá. Então o protagonismo eu não falo só para consumo, eu falo para o profissional de todas as funções como um todo, né? Então esse é o meu ponto de vista. Muito bom, Rafa. E Rafa, existem 3 turmas no Brasil. Eu não tenho competência, tampouco coragem para dizer que uma delas está certa ou errada. Mas estatisticamente, você se coloca ao lado de quem acredita que o contencioso tributário brasileiro vai aumentar com a reforma, vai diminuir ou vai se manter nos mesmos níveis? Vai se manter por um bom tempo. Tá? Claro que assim, as pessoas que estão nos assistindo, vão ficar um pouco enviesadas, porque saiu uma nota essa semana que o STJ se manifestou falando que do jeito que o texto está sendo aprovado, vai triplicar o contencioso tributário. Eu não vejo que vai triplicar, eu vejo que ele vai ser mantido por um tempo e depois a tendência é de ter uma redução, meu ponto de vista. E por quê? A média de países OCDE, você sabe tão melhor do que eu, é de 0,5, 0,7 do PIB. Isso aí. De contencioso tributário. Tem uma pesquisa do INSPER que fala sobre isso. O Brasil é 75% isso. de contencioso. Quando você olha lá, eu tive a oportunidade de ver essa semana, eu não tenho nos detalhes, mas eu diria que assim, desses 75%, 50% está dividido entre transfer price em TP, principalmente aquela época de iene versus lei. Isso. Que tem resquícios até hoje. Tem gente no CARF discutindo isso. Resquícios até hoje, e a parte realmente, eu tô falando só de federal, não tô falando nem de estadual, nada. E PIS/COFINS. Dá direito, não dá direito, acredita, não acredita, tudo bem que com aquela também decisão da STJ, essencialidade, relevância, a Receita Federal vem cada vez mais branda na questão do conceito, mas a gente tem todo o passado que não é porque mudou o posicionamento de agora que vai abrir mão do contencioso do passado. Então, isso aí, só por si só, isso já traz um medo, né? Então, por isso que eu vejo que, pelo menos a médio prazo, pós conclusão da reforma, o nível de contencioso ainda ficará ao menos no mesma quantidade que nós temos hoje. Agora, daqui 15, 20 anos, meu ponto de vista, a tendência é diminuir. Mas hoje mesmo, Augusto, já tem pontos da complementar 214, e inclusive eu estava no CCJ na terça-feira e vi audiência sobre a 108. Até mandar um beijo para a Zabeta, que estava lá defendendo os interesses do GETAP. Colocou muito bem a questão das 37 variações de penalidade, conflito de competência e tal. Mas lá já tem pontos que se publicar o texto do jeito que está, já vai criar contencioso. O comitê gestor, que mal se formou, e a Receita, eles ainda não se decidiram entre si sobre a competência de jurisdição. Sim. Se um já fiscalizou, o outro não pode entrar no mesmo mérito e tal, e não estão querendo isso, dentre outros. Então a minha opinião é que isso vai ser mantido, diria que com uma leve elevação no primeiro momento, e com o passar do tempo a tendência é diminuir, principalmente na questão que envolve o contencioso de indiretos, meu ponto de vista. TP, você sabe, chega na casa de trilhão, vai ser muito mais difícil disso ser resolvido a curto, médio prazo. O contencioso, eu acho que alguns pontos, né, Rafa? Eu te trouxe essa questão porque quando eu leio as notícias do jornal, e não interessa a fonte, né?
Pode ser o Valor, pode ser Infomoney, pode ser Folha, Estadão, Veja. Eu sempre procuro, sabe assim, ó, prova assim. Aqui tem um pouquinho de ideologia. Aqui tu percebe que tem um pouquinho de um viés político. Essa matéria é escrita por alguém que votou no Lula. Essa aqui foi alguém que votou no Bolsonaro. E eu acho essa uma discussão burra, porque assim, essa reforma que está aí não é do Lula, não é do Bolsonaro, não é do Temer, não é da Dilma. Eu lembro, por exemplo, de um deputado federal, foi governador do estado do Rio Grande do Sul, ele foi relator da reforma, o Rigoto. Eu lembro do Rauli, deputado federal pelo Paraná. Aí tem o Baleia Rossi. Então, assim, primeiro ponto, você que está nos ouvindo aqui, muito importante, limpe a ideologia no momento de polarização política. Se você lê as notícias de jornal sobre reforma tributária com um viés ideológico, você vai se dar mal. É uma leitura burra. Eu gosto muito da tua abordagem técnica. Você tem que ser técnico. Você está aqui para resolver um problema, ou dois, que é, em janeiro de 26 você precisa emitir uma nota. Já te contaram isso? Em janeiro você vai emitir uma nota. E em janeiro você tem um cálculo para fazer. Tá? Não tem impacto em carga tributária, mas você precisa ter essa capacidade. Então para de... O Haddad, o Guedes, não tem nada disso. A reforma ela é muito mais multifacetada ideologicamente do que supõe, né, a nossa vã filosofia. Então esse é o primeiro ponto. E então, assim, e aí quando eu li essa matéria do STJ, que falou sobre o STJ, eu achei uma opinião assim desastrada, porque assim 75% do PIB então vai virar 225%, né? Olha, por pior que a gente esteja fazendo, ou ir para 225%, né, seria uma burrice sem tamanho, né? Então, existe uma curva de aprendizado. Todos os países que passam por reforma passam por esse rearranjo que, por um lado, envolve hermenêutica, uma nova interpretação de novas leis, e por outro lado envolve uma nova mentalidade. Agora, por exemplo, nós vamos ver como é que vai estar o preço, como é que ele vai estar composto, né? Os impostos por dentro, por fora, né? A questão do split payment. Então a gente tem uma curva de aprendizado. Pega a Índia 10 anos atrás passou por uma reforma e aumentou o contencioso, mas é ainda a curva de aprendizado, isso vai diminuir, né? Então acho que pode sim ter um soluço de aumento e depois, dada a simplicidade, a gente realmente ter uma redução. Achei muito temerosa, para usar um termo educado aqui, republicano, né? Aquela matéria sobre a triplicar, né, o contencioso. Incomodou, tá? Ela saiu, estava lá em Brasília, incomodou. Exato. Achei assim, achei estranha aquela matéria, né? Mas eu ia te perguntar, Rafa, assim, nesse contexto todo de reforma tributária do consumo e reforma tributária da renda, mais silenciosa, como você comentou, você acha que isso atrai esse jovem que está com 17, 18 anos saindo do colégio para escolher o que fazer no vestibular, ou afugenta? Não, vou sair dessa maluquice. Aliás, é um manicômio tributário, então você acha que isso está atraindo profissionais ou afastando? Olha, se me permite, eu vou responder de duas formas. Vamos lá. Primeiro, do jeito que está sendo conduzido, de novo, não estou falando da parte técnica, que nós estamos super bem acompanhados, tá? Não vou ser injusto de citar 2 nomes, porque eu posso ofender outros, mas eu garanto que toda a turma que está lá da CERT, do Concefaz, gente do CECIF, da NEF, já tem colegas da São Francisco, além de todo o pessoal técnico de receita e tal, sensacionais. Por isso que eu falei, vamos deixar a questão política para quem é político. Exatamente. E trabalhar no técnico. Mas do jeito que está hoje, primeiro está assim assustando investidores.
eu vejo isso na pele. Quando falam, a bolsa bateu recorde, a bolsa, quem sabe igual a gente um pouco melhor, sabe que não é por segurança, é por especulação. Um país com uma Selic, uma taxa do jeito que está, com um custo de capital tão alto, é um paraíso para se especular e ganhar dinheiro a curto prazo. Com toda certeza. Né? Tanto que o Brasil hoje, para quem tem dinheiro, hoje o Brasil é maravilhoso. Venham para o Brasil. Sim. Só que é um dinheiro a curto prazo. Do ponto de vista de jovens que estão se formando agora, entrando na universidade, até mesmo saindo da universidade, do jeito que... Eu vou dar duas visões. Do jeito que está sendo conduzido pelo mercado, é algo que incentiva, do meu ponto de vista, e atrai. Principalmente que o mercado vem batendo muito na questão de tecnologia. Sim. Inteligência artificial, dados e por aí vai. Formação de data lakes, e que é muito interessante e necessário. Do ponto de vista social ou de política pública que isso vem sendo apresentado, e os jovens de hoje, né, a gente até conversou antes do nossa sessão aqui, uma coisa era o jovem da nossa época que tinha orgulho de trabalhar 14, 16, 18 horas por dia, final de semana e tal. Hoje não, hoje o jovem de hoje ele quer um trabalho com qualidade de entrega e de vida. Isso mesmo. Né? Então, quando a gente olha a forma que está sendo conduzida, onde, de novo, está tendo muito conflito por uma política não pública de Estado, mas por uma política de governo, você falou, de fato, não está vinculado a ninguém, mas a forma que está sendo conduzida é de quem está lá. E não tem partido A, não tem partido B. E isso, para aquele jovem, assusta. Sim. Tá? E aí, como a gente está migrando para um setor tecnológico, né, uma era tecnológica de inteligência artificial e tudo mais, é muito mais atrativo esse jovem que tem todo esse recurso que na época nós não tínhamos, ele migrar para outra atividade, para outra função. Tanto que hoje a gente sabe, está faltando profissional. Hoje falta para fazer a implementação e a transição. No futuro pode sobrar, como pode faltar também, mas a tendência, infelizmente hoje eu vejo dessa forma. Hoje eu vejo somente com jovens, onde nós temos na área ou que tentamos contratar, está muito mais saindo do que chegando. Sim. Por esses motivos que eu estou lhe trazendo. O encanto está sendo a parte realmente tecnologia. Tecnologia, mercado de capitais. Exatamente. Exatamente. Eu concordo muito com o que você falou. Na bolsa de 140 mil pontos, né? É isso que está se falando aí. É isso que está se vendo. Dois dados assim muito simples e você pode pesquisar onde quiser. Você pega o Warren Buffett. A Berkshire tem 370 bi de dólares no caixa. Se ele pegar 5%, não 10%, 5%, isso aí, nós estamos falando de 18 bi de dólares. Se ele entrar aqui no mercado de capitais com 18 bi de dólares, cara, isso aqui é um coice, entendeu? Eu estou falando dele. Não estou falando nem de uma Vanguard que tem 8 trilhões de dólares sob gestão, 10 trilhões de dólares sob gestão. Não, estou falando... Então, assim, tem muita oportunidade. Com juros a 14%, 15% ao ano, né? Tem muita oportunidade. Então, a gente precisa, né, no âmbito dessa reforma tributária, no âmbito do que está acontecendo aí, tentar criar, né, um país que, pelo menos do ponto de vista dos resultados perenes, enfim, a gente seja viável para investimentos assim mais de longo prazo. É complicado depender de governo, né? Esse governo também a gente precisa reconhecer assim, não tá exatamente ajudando, né? Mas qual que ajudou, né, nos últimos anos, né? Qual foi o governo que reduziu o gasto público, né? Qual foi o governo que... Então, assim, é muito complicado, né? O Brasil conseguiu a proeza, e acho que o mundo, né, hoje já está nesse sentido, de ter populismo na direita e na esquerda. A gente é acostumado a ter populismo na esquerda só, né? Não, hoje a gente tem populismo na direita e na esquerda, né? Então essa é a nossa desgraça, mas as oportunidades estão aí, a gente precisa capitalizar, trabalhar e atrair esse capital para cá, né? E manter, né? E manter. E aí você me deu um insight aqui, se me permite, até linkando com a reforma. Ressarcimento.
tem lá, né, o prazo fast track dos 30, senão é 60 mais 15, 180 e tal. Inclusive na 108 está sendo debatida porque alterar esse dispositivo, porque as empresas terão ressarcimento, porém se tiver algum procedimento fiscalizatório o prazo fica suspenso. E só que aí o fisco ele tem a obrigatoriedade, diferente de hoje, de encerrar o procedimento fiscalizatório em até 360 dias. E algo que eu bato muito forte lá quando nós estamos nos comitês pelo seguinte, e olha que foi mérito das empresas, do setor empresariado, porque antes os prazos eram 60 mais 15, que é o 75, 180, 230. Agora que conseguiu reduzir o de 180 para 75 e ter o de 60 para 30. Mas para 30 é específico para comercial exportadora, preponderantemente exportadora. Mas a gente traz e leva cálculos, não é só palavra. Nós apresentamos cálculos, essa semana eu apresentei de novo. Uma coisa é você ter um ressarcimento em 60 dias de um país que o custo de capital é 0,2, 0,5. Pega um Japão, é negativo. Uma Singapura é negativo. Outra coisa é você ter o ressarcimento de um país onde o custo de capital é no mínimo 14,75 hoje. Então é uma preocupação do setor empresarial muito grande. Uma coisa é você receber o ressarcimento dentro daquele mês, na competência, até ok, se anula. Outra coisa é você receber daqui 75 dias, mesmo com atualização monetária, e você ficar naquele medo, naquele receio de que naquele ínterim tem um procedimento fiscalizatório e o prazo é suspenso. Por essa razão que está gerando tanto debate na 108 quanto as metodologias de multas, que hoje tem 37 lá previstas, e a proposta do GTs é reduzir para 5. Nesse caso o governo está bem resistente. E além disso também vamos alterar no texto da 108, que é o seguinte: mesmo com procedimento fiscalizatório, o prazo não é suspenso. Ele só é suspenso em comprovação de dolo ou fraude. Se não se comprovar nada, a empresa é ressarcida da mesma forma e até o prazo dos 360 dias, se for realmente verificado um erro, uma omissão, o que seja autuada, que cobre o devido valor e por aí vai, mas não que se suspenda. Então isso traz muita insegurança também, além do custo de capital. O custo é altíssimo. Então imagina, e nessa semana, coincidentemente, às vezes eu acho que eu brinco que eu estou pé frio, né? Eu sou corintiano, toda vez que eu vou no estádio o Corinthians perde, dei até um tempo de ir, e em Brasília eu estou fazendo quase a mesma coisa. Ano passado, uma das vezes que eu estava lá, discutindo os prazos do ressarcimento junto com a CERT e associações, que foi uma vitória grande das associações na redução, foi quando publicou a MP 1227 bloqueando compensação. Que o imposto, né, só ficava limitado a compensar a si mesmo. Já trouxe uma insegurança para a gente enorme. A gente discutindo o ressarcimento num andar e no outro andar estavam publicando aquela MP. Então já trouxe um desconforto, tanto que na época o Rodrigo Pacheco ele devolveu, que é algo inédito, devolver MP. Ele devolveu, tudo bem que é na parcial, mas devolveu esse ponto da compensação. Chega agora, estávamos ainda discutindo de não ter os dos 180, trazer tudo para 60. Estava indo tudo bem, segunda, terça, quarta, quinta. Quando chega na quinta, final do dia, publica o decreto do IOF. E gerou um mal-estar, uma insegurança, um desconforto de novo. E aí chegou na sexta, parte do decreto já foi revogado mais uma vez. Então, ou seja, gera uma insegurança muito grande em cima disso. E se você observar aí quem está nos assistindo, não tem nada de técnico. Por isso que eu prefiro me afastar totalmente disso e trabalhar no técnico. Esse é o ponto que aí eu trago pro protagonista da área de impostos. Se preocupe com o técnico. Se preocupe em entregar aquilo que você precisa entregar e dar visibilidade desses pontos. Então é algo que a gente ainda nos preocupa, incomoda bastante, e via as várias associações tentar alterar isso via CCJ, né, os dispostos que estão lá na 108. Aí agora é aguardar. Agora tem um problema sério de caixa no país, que a reforma, para mim, a que deveria vir primeiro é a administrativa, mas isso fica para um outro bate-papo, né? Com certeza.
Muito bom, meu caro. Aqui a gente tem, para finalizar o episódio, deixa eu ver se esse aqui é o teu, porque eu botei. Que bom. A gente tem o Pitacos Culturais e eu queria te presentear singelamente com o meu mais novo livro. Muito obrigado. Em agradecimento à tua presença aqui. Muito obrigado. Eu queria saber se você tem uma indicação de um livro, ou de um filme, ou de uma série para a turma que está nos ouvindo aí. Que tem a ver com gestão, que tem a ver com carreira. Eu tenho, mas ele tem a ver com gestão e pessoas, não com carreira. Uhum. E me encantou. Eu li esse livro em 3 dias, tá? Chama Nação Dopamina. Sim, conheço. Eu li agora no começo do ano, eu achei fantástico. E ele me abriu a mente para muitas coisas que envolvem não só a profissão que a gente exerce, mas a gestão de pessoas e a relação interpessoal. Então, uma dica que eu daria para quem estiver disposto é ler o Nação Dopamina. Muito bom. Eu gostei demais dele porque ele traz casos reais de diversos problemas e no final ele traz um ponto de vista positivo e como você superar aquilo. Então, esse seria a minha recomendação do momento como leitura. Ótima dica, Rafa. Seria obrigado isso. E obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Eu tenho uns avisos aqui de final de episódio que você sabe que me encontra lá nas redes sociais, no Instagram especialmente como Augusto Flores Oficial. E tem o meu site www.augustoflores.com.br. Tem também do MTX Educação, que é www.mtxeduca.com.br. Sugestões, críticas, dúvidas sobre mentorias, cursos, palestras, manda um WhatsApp para mim, 41995693841. Os meus livros, tanto o Cartas quanto o Manicômio Tributário, você encontra no site da editora Viseu e também encontra na Amazon. E um agradecimento especial aos meus 2 patrocinadores. Por um lado, a Bravo, uma Tech com mais de 10 anos de mercado e com 10 mil CNPJs atendidos na área de BPO, fiscal, contábil, folha de pagamento, com muita tecnologia embarcada. Manda um e-mail lá para eles pedindo um assessment. Você que está aí com dúvidas sobre como tocar esse projeto de reforma tributária, como fazer a gestão das pessoas ao longo do projeto, tem coisa para fazer do projeto, tem o dia a dia, e como é que resolve isso? A Bravo pode te ajudar nisso, com muita tecnologia embarcada. Manda um e-mail para manicômiotributário@bravocorp.com.br. Deve ter uma landing page, um QR Code aqui, mais ou menos nessa região aqui. Fala com a turma, diz que você ouviu sobre a Bravo no podcast Manicômio Tributário, que o Augusto disse que tinha desconto. Eles vão dar um descontinho para você, vão fazer um diagnóstico bem bacana. E eu queria agradecer também a Ávula, registro de marcas. Através da Ávula foi onde eu registrei todas as minhas marcas, como Manicômio Tributário, Augusto Flores, MTX, Mastermind, etc. A Ávula tem clientes no Brasil todo. Fazendo registro de marca é muito importante, seu ativo intangível, mas poderoso. Manda lá um e-mail para marcas@avola.com.br. Muito obrigado.